Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então clique no nosso e-mail e participe. visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, 3651-7200. Ligue, se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está na internet. Acesse o nosso site www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade. Participe, assista. O tema do nosso programa é o combate ao trabalho escravo no Brasil. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Daniel Santini, ele é editor da agência de notícias da organização não governamental Repórter Brasil, com mais de 10 anos de experiência em jornalismo e passagem por algumas das principais redações do nosso país. Tem tido em seu trabalho focado principalmente na cobertura de questões que envolvem direitos humanos e a preservação do meio ambiente. Obrigado, Daniel, por ter aceito o nosso convite. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Eu que agradeço. Olá a todos os nossos telespectadores. E estamos aqui para responder, conversar sobre trabalho escravo. É um tema bastante pertinente, Daniel. E eu começo com você perguntando o seguinte: o que pode ser considerado trabalho escravo, Daniel? Trabalho escravo contemporâneo, ele é bastante diferente daquele conceito que a gente aprende na escola. Normalmente, quando se fala em trabalho escravo, se tem a ideia de argolas e gente transportada com uma série de violências. Hoje a gente tem um conceito, e na Repórter Brasil a gente trabalha com um conceito que é o conceito do artigo 149 da Constituição Federal. Então a gente fala em trabalho em condições análogas à escravidão contemporânea. O artigo 149, falando de maneira simplificada, ele traz 4 condutas específicas que podem caracterizar o trabalho escravo. Certo. E a caracterização ela é muito bem definida, ela é muito bem delineada. Tá? A primeira é a sujeição da vítima a trabalhos forçados. Acho que essa é uma questão bastante óbvia. Você tem alguém sendo forçado a exercer uma tarefa, você tem a caracterização do trabalho forçado. Depois você tem a sujeição da vítima à jornada exaustiva, que essa é bom pontuar. Não se trata somente de fazer uma jornada mais longa, trabalhei 10, 11 horas um dia, eu sou um trabalhador escravo. Não. Se trata de uma coisa sistemática em que o trabalhador ele é submetido a condições prolongadas de trabalho, sem o tempo para o descanso, para o repouso, para conseguir restabelecer a condição de saúde, a condição física dele. Isso é previsto na Constituição por uma questão óbvia, e quando o trabalhador não tem a opção, não tem a liberdade para isso, ele acaba ficando numa condição que pode ser análoga à de trabalho escravo. Certo. A terceira condição é a sujeição da vítima a condições degradantes de trabalho. Por exemplo. Tá? E aí a gente tem encontrado muitos casos que são bastante impressionantes. Não se trata também de uma situação pontual. A gente está falando de condições degradantes que fazem com que o trabalhador perca a dignidade humana, deixe de se reconhecer como pessoa. Então a gente tem em áreas rurais do Brasil, é bastante comum isso. Por exemplo, teve uma fiscalização uma fiscalização que resultou numa inclusão recente na lista suja do trabalho escravo, em que os trabalhadores eles bebiam água num poço que tinha rãs e não tinham nenhum acesso à alimentação. Os alojamentos onde eles ficavam não eram alojamentos, eram lonas. A gente está falando de condições realmente extremas. Tá? Quem critica o trabalho de combate ao trabalho escravo normalmente tenta descaracterizar isso, falar que qualquer coisa é trabalho escravo. Não, é uma coisa muito bem delineada que está prevista no nosso Código Penal, no Código Penal brasileiro. Mas em pleno século XXI acontecer essas coisas é absurdo, né? E a quarta modalidade, aí também é bastante fácil de notar, que é a restrição por qualquer meio da locomoção da vítima.
seja em razão de dívidas, seja em razão de ameaças. A gente tem um sistema bastante comum no Brasil hoje, que é a servidão por dívida. Então, você tem trabalhadores em algumas regiões muito pobres, e a vulnerabilidade social está diretamente relacionada ao trabalho escravo. Esses trabalhadores em regiões pobres, eles são aliciados, eles são seduzidos, são conquistados por gatos, que é o intermediário, que costuma se chamar de gatos, para ir trabalhar num local distante, ou numa região isolada, ou num projeto específico. E prometendo garantias. E aí ele acaba já, antes de sair endividado, ele acaba já, você me deve o custo da passagem. E aí ele começa a trabalhar para pagar aquele custo, só que para trabalhar ele acaba tendo que consumir na venda local, que eventualmente cobra preços assim, ele vai se endividando, isso cria uma bola de neve enorme. Sim. E ele não consegue sair dessa situação. Aí que ele se torna um verdadeiro escravo. E é uma situação muito dramática, porque você trabalha justamente com a dignidade do trabalhador. Você tem uma série de trabalhadores que falam, não, eu não vou deixar essa dívida a ser paga. Só que é um mecanismo muito perverso, porque ele continua se endividando, e você tem libertações onde a gente vê trabalhadores devendo 20 mil, 26 mil reais. Teve uma agora que foi um caso bastante curioso, de trabalhadores ambulantes que vendiam rede nas ruas em cidades do Rio de Janeiro, e eles acabavam endividados em sequência, e aí passou um ano nessa situação, ele quer visitar para viajar para ver a família, se endivida mais, e quando ele vê, ele está totalmente amarrado naquilo, sem opção de largar o emprego. Isso quando não acontecem ameaças físicas, quando não acontecem casos de violência mesmo. O trabalhador fica isolado numa região rural, não tem como voltar. Se ele tenta fugir, e aí usa-se até expressões que são bastante significativas, vai o capataz ou o feitor atrás dele, e há casos, a Repórter Brasil está acompanhando isso há mais de 10 anos, a luta por combate ao trabalho escravo, há casos como de um trabalhador que foi marcado com ferro de gado pelo proprietário dele, por um mau comportamento. Então você tem, e essa é a essência do conceito de trabalho escravo, você tem a caracterização do trabalhador como uma força de trabalho descartável, como uma mercadoria. Agora, agrava mais ainda quando esse trabalhador é menor de idade. Sim. Que tem muitos casos, recentemente agora no Pará, houve uma libertação de trabalhadores em Tailândia, que é uma cidade onde é muito forte o desmatamento, e foram encontrados uma série de adolescentes trabalhando em condições análogas ao trabalho escravo. É um problema mais comum do que se pensa no Brasil, é um problema que está diretamente relacionado à desigualdade no nosso país, está diretamente relacionado à vulnerabilidade social, a bolsões de miséria que ainda existem. Podemos considerar também cultural? Um problema cultural? Um problema cultural também. A gente tem uma questão bastante significativa, que é a tradição escravocrata do país. Um país que parece que não acabou. Estou recebendo aqui em nossos estúdios Daniel Santini, ele é editor da agência de notícias da organização não governamental Repórter Brasil, tratando o tema combate ao trabalho escravo no Brasil. Tema bastante pertinente, que você pode acompanhar também pelo nosso site no www.sindmetal.org.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Lembrando a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. O tema do programa de hoje, o combate ao trabalho escravo no Brasil. Meu convidado, Daniel Santini, ele é editor da agência de notícias da ONG Repórter Brasil. Daniel, como as pessoas podem identificar que estão sendo vítimas do trabalho escravo? Ou seja, é difícil, muitas vezes estão isoladas, né? A gente tem, é difícil, muitas vezes o trabalhador que está em condições análogas ao de trabalho escravo, ele não se identifica como um escravo, ele não consegue perceber a situação em que ele se encontra, isso torna mais difícil o combate.
Na verdade, e aí é uma questão que a Repórter Brasil tem trabalhado muito também, a prevenção, o combate ao trabalho escravo ele não se resume à repressão, às operações de flagrante, identificação, denúncia. Ele tem também uma outra via que deve ser utilizada, que é a prevenção. Então, entre os projetos desenvolvidos, tem o projeto de educação, de você divulgar os direitos que o trabalhador tem. É importantíssimo a gente estar conversando sobre esse tema, importantíssimo a gente colocar isso em pauta aqui no programa, especialmente num programa dedicado aos trabalhadores, porque tem tudo a ver com isso, é a difusão de informações sobre os direitos que o trabalhador tem. São direitos estabelecidos na Constituição Federal, são direitos previstos numa série de tratados internacionais que o Brasil assinou. Existe todo um aparato institucional, jurídico, que fundamenta o combate ao trabalho escravo. Perfeito. Agora, recentemente, o Repórter Brasil teve uma parceria com o programa Liga da TV Bandeirantes, que fizeram uma denúncia em relação à loja Zara, né? Houve ali uma escravidão. Queria que você comentasse um pouco dessa parceria e o resultado. Ainda existe? A gente tem, hoje no Brasil, a gente tem, com o amadurecimento e o avanço do combate ao trabalho escravo, e o Brasil tem toda uma estrutura que está sendo citada como referência por outros países que estão começando o combate a esse tipo de violação trabalhista. A gente tem uma nova frente que se abre, que deve ganhar mais força com o tempo agora, que é o combate ao trabalho escravo urbano. Nas cidades, quem pensa que, poxa, o trabalho escravo é uma questão isolada, nos rincões do país, nas cidades é comum a gente encontrar trabalho escravo. Essa questão da Zara ela é bastante emblemática, porque ela é um retrato de uma situação que acontece regularmente, que tem a ver com a terceirização das linhas de produção na confecção de peças, vestuário, setor têxtil, ele é muito baseado nisso. Agora, mas como funciona a denúncia anônima? Vocês receberam? Como descobriram? Como são as pesquisas do trabalho que vocês desenvolvem? São denúncias que são feitas às autoridades, a gente acompanha as ações de fiscalização, e as ações de fiscalização elas são feitas por grupos móveis, compostos por autoridades de diversos órgãos, nos quais, principalmente os auditores fiscais do trabalho, nos quais são feitas as constatações, as apurações, se existem realmente irregularidades, se não existem, se é possível abrir um processo administrativo contra a empresa responsável pelo trabalho escravo. E aí, quando é aberto o processo, existe hoje um cadastro, que é o Cadastro Nacional de Empregadores Flagrados com Trabalho Escravo, mais conhecido como Lista Suja do Trabalho Escravo. Esse cadastro, as empresas são incluídas nele depois de terem chance de defesa administrativa, de negarem, existe todo um trâmite para isso. E as empresas, após esse processo, as empresas incluídas nesse cadastro, elas têm limitações para obter financiamento público, elas têm limitações. Hoje a gente tem o Pacto Nacional contra a Escravidão, no qual participam uma série das principais empresas do país. Essas empresas elas não negociam mais com as empresas da lista suja. Então você tem uma fazenda onde houve um flagrante de trabalho escravo na feitura do carvão, por exemplo, que é um setor onde é bastante comum encontrar trabalho escravo. Você não vai ter mais, as empresas que se comprometeram a não comprar, elas não vão mais comprar carvão dessa. Entendi. E aí você começa, você tem todo um trabalho de mapeamento de cadeia produtiva que é importantíssimo para você tentar trazer para o consumidor como o produto que ele consome diariamente, às vezes, ele está relacionado a uma exploração de mão de obra de maneira brutal na origem, que é o caso da Zara, que a gente estava falando agora. A gente tem, e aí o consumidor pode fazer uma escolha também consciente em relação às empresas. E muitas famílias, infelizmente, dependem desse trabalho, né? Sim. Foi o que aconteceu ali no caso da Zara. De acordo com a Secretaria de Inspeção do Trabalho, Daniel, somente em 2011 foram efetivadas 158 operações de combate à escravidão em 320 estabelecimentos inspecionados, as quais ocasionou em 2.271 trabalhadores resgatados de condições subhumanas. Você acha que o trabalho do Ministério do Trabalho é eficaz ao combate do trabalho escravo ou falta muito? Então, o combate está bem estruturado no Brasil.
A gente tem perspectivas de avanço importantes esse ano. Vai ser bacana. Recentemente, no dia 28 de janeiro, se comemora o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, que é uma homenagem à data em que foram mortos 3 auditores fiscais e um motorista, todos funcionários do Ministério do Trabalho. Eles foram mortos num episódio que ficou conhecido como Chacina de Unai. Foram mortos durante uma ação de fiscalização. Isso foi recentemente? Foi em 2004. 2004. Para chamar atenção para a data e chamar atenção para a mobilização necessária do combate ao trabalho escravo, tem se organizado a Semana Nacional de Combate ao Escravo, que aconteceu agora, recentemente, e durante a semana a gente teve a ministra Maria do Rosário, a ministra de Direitos Humanos, afirmando que entre as medidas, entre as prioridades do governo em se tratando de direitos humanos, está a aprovação da PEC 438, a PEC do trabalho escravo. E aí, já que você tocou na PEC, você acredita que neste ano, essa PEC que prevê o confisco de propriedades em que o trabalho escravo foi encontrado, pode ser aprovada ainda esse ano? Estão otimistas? A gente torce que sim. Existe uma resistência, infelizmente, muito grande da bancada ruralista no Congresso Nacional, que é a principal fonte de oposição ao combate ao trabalho escravo. Mas, dado o empenho declarado e público do governo federal, e considerando que existe toda uma mobilização em vários estados, com a criação de comissões estaduais para a erradicação do trabalho escravo, com a mobilização da sociedade, a gente está conversando sobre esse tema aqui. O telespectador pode fazer pressão em cima do poder público, pode ajudar a pressionar pela aprovação da PEC. Existe um abaixo-assinado em curso pela aprovação da PEC. A gente torce que sim, tem que ver as coisas com otimismo. O Brasil está mudando, o Brasil está avançando em várias questões e precisa avançar nessa questão do combate ao trabalho escravo. E o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região está junto com vocês, e você, telespectador em casa, você sabe disso. Juntos, vamos fazer um Brasil diferente, sem dúvida nenhuma, cada um fazendo a sua parte. Estou tratando o tema combate ao trabalho escravo no Brasil, tema bastante pertinente, sério. Aqui ao meu lado, Daniel Santini, ele é meu convidado de hoje, ele é editor da agência de notícias da ONG Repórter Brasil. Está gostando do nosso programa? Então clique no nosso e-mail e participe, visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso e-mail, você participe do programa. Participe então no visãoemdebate@ig.com.br. Meu convidado de hoje é Daniel Santini, tratando o tema combate ao trabalho escravo no Brasil. Daniel, quais as regiões brasileiras que são apontadas com as maiores índices no trabalho escravo? A gente tem o trabalho escravo, ele está diretamente relacionado, como eu disse, à vulnerabilidade social. Então, você tem regiões onde o problema é crônico. Você pegar, por exemplo, o Maranhão, que é o estado brasileiro com o menor índice de desenvolvimento humano do país, você tem uma condição bastante delicada em que não só existe a exploração do trabalho escravo local, mas como também a exportação de trabalhadores. Os trabalhadores são aliciados no Maranhão para trabalhar em lavouras, em linhas de produção em outros estados. E aí você tem um problema crônico. O trabalho escravo, se for tentar delinear regiões, é interessante observar que existe uma ligação direta entre o desmatamento na Amazônia, naquele arco conhecido como Arco de Fogo do Desmatamento. Então você pega o Mato Grosso, você pega todo o Pará, aquela linha de avanço, aquela centro-oeste e norte, aquela linha de avanço em cima da floresta, onde você tem a derrubada da floresta. E aí, na sequência, pecuária primeiro, depois o avanço da produção de grãos, soja, normalmente baseada em monocultura. Você tem áreas griladas, e onde existe a fragilização do aspecto jurídico, onde existe a atuação de poceiros, de grileiros, é comum você ter o emprego de mão de obra escrava naturalmente. Muitas vezes o acesso ali é bastante restrito. Você tem uma fiscalização que uma equipe demorou, acho que foram 3 dias, para chegar no local onde estavam
os trabalhadores aliciados, e só chegou porque um trabalhador andou durante 3 dias, 4 dias, andou, fugiu, foi andando numa região super isolada e fez a denúncia. E aí as autoridades se mobilizaram para fazer o flagrante e flagraram uma situação super delicada. Super, e às vezes do alto do avião não consegue detectar, né? São bem camufladas, né? É difícil. A gente tem alguns avanços na fiscalização de desmatamento, tudo, mas a gente está falando de regiões muito amplas, de regiões muito... Nosso país, infelizmente, a maioria dos brasileiros não tem a chance de conhecer o país tão bem. É importante viajar por isso, entrar em contato com outras realidades, conversar, conhecer pessoas. Você tem rincões do país onde a estrutura jurídica, a estrutura institucional que a gente está criando, às vezes ela não chega. Agora, Daniel, você concorda com essa questão que o trabalho escravo está exclusivamente voltado aos países em desenvolvimento? Não. A gente tem casos de trabalho escravo em países ricos também. Eu tive a chance de conversar sobre isso com a Gunara Shahinian, que é a coordenadora internacional da ONU de combate ao trabalho escravo, da frente que a ONU tem sobre isso. E ela foi enfática em falar que não, na verdade não é uma questão só exclusiva dos países em só desenvolvimento. Dos países em desenvolvimento. A gente tem muito a ver com desigualdade social. Tá. Aí você pega um município que mais obteve divisas para o Brasil, eu não vou saber citar exatamente qual, mas um município onde você tem uma explosão de monocultura para exportação, tudo, você tem índices de vulnerabilidade social altíssimos ao mesmo tempo. Então é importante analisar a mesma discussão sobre o PIB. É importante fazer uma análise mais profunda, você não analisar só o dinheiro que entra, mas você analisar também distribuição de renda, distribuição social, distribuição de terra. Na sua opinião, com sua experiência, quais são os fatores que contribuem para que ainda existe, nesse país de hoje, trabalho escravo? A desigualdade social, principalmente. Está voltado para isso. A gente tem uma situação onde o Brasil está crescendo, tem muita gente ganhando muito dinheiro. O Brasil, sem dúvida, está assumindo um protagonismo internacional muito forte, mas existe também uma questão crescente de vulnerabilidade social. A gente ainda tem, apesar de ter tido índice de desemprego um dos menores da história até do país, mas se ainda tem uma questão de vulnerabilidade social muito grande. Enquanto a gente não lidar com isso, enquanto o país for marcado por uma divisão entre uma camada hiper rica e uma camada miserável, a gente vai ter problemas. E aí, falando em questão internacional, o combate ao trabalho escravo pode ser uma ferramenta importantíssima para o Brasil no comércio internacional. Por quê? Você tem uma situação no mundo em que, com o avanço da conscientização sobre questões sociais, sobre questões ambientais, sustentabilidade, e no avanço da concorrência entre os países, bacana. Você vai ter o argumento cada vez mais frequente de que não vamos comprar carne deles porque eles têm trabalho escravo ali. Não vamos comprar açúcar, não vamos comprar etanol, porque a linha deles é toda... Se a gente conseguir criar uma estrutura de combate, é um argumento pro empresário que está exportando, pro empresário que tá lucrando com isso, é um argumento para ele falar, não, eu tenho mecanismos para combate em casa, ó. A gente está fazendo tudo direitinho. Olha como a gente está agindo. Então, existe uma tentativa de contrapor quem combate o trabalho escravo com quem produz no Brasil. Na realidade, você tem junto as duas coisas, trabalho escravo, combate ao trabalho escravo e a produção, elas têm que caminhar juntas. E o empresário que tiver um pouco mais de sensibilidade para isso, ele vai apoiar a luta de combate ao trabalho escravo no Brasil. Estamos com pouco tempo nesse último bloco. Antes de encerrar, eu queria fazer essa pergunta. O que faz a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo? E eu te pergunto já em sequência, ela é eficaz? A Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, ela é uma comissão formada por órgãos governamentais, representantes da sociedade civil. A Repórter Brasil faz parte da Comissão Nacional, por meio do Leonardo Sakamoto, que é o coordenador da nossa instituição. E ela tem um trabalho importante na parte de propor avanços no combate ao trabalho escravo. Ela tem inspirado a criação de comissões estaduais de combate ao trabalho escravo, e recentemente a gente teve uma série de avanços nesse sentido. Em São Paulo está sendo criada a Comissão Estadual de Combate ao Trabalho Escravo, foi feita uma reunião na
Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. No Rio Grande do Sul está sendo criada. Você tem em diversos estados avanços importantes na construção de mobilização para apoiar o trabalho de combate ao trabalho escravo. É fundamental que a sociedade civil participe, é fundamental que mais gente se envolva nessa questão, é fundamental que o tema seja mais debatido e que sirva também para a gente pensar sobre que tipo de desenvolvimento a gente quer, como a gente quer avançar o país. Se é só crescer por si só e ganhar dinheiro. Desordenado não adianta. Ou se é fazer isso de uma maneira mais sustentável, na qual os direitos das pessoas, a preservação do meio ambiente, as questões que estão diretamente ligadas à qualidade de vida, elas sejam consideradas. Isso é importantíssimo, isso é fundamental, se a gente quiser ser um país diferente, que possa inspirar outros países também a mudanças no planeta. Acho que esse é o papel do Brasil. Hoje a gente tem como fazer isso. Deixada a mensagem, eu quero encerrar o programa. Obrigado pela sua presença. Tratei o tema combate ao trabalho escravo no Brasil. O meu entrevistado de hoje é o Daniel Santini, ele é editor da agência de notícias da ONG Repórter Brasil, também com mais de 10 anos de experiência em jornalismo e passagem por algumas das principais redações do país. Tem tido seu trabalho focado principalmente na cobertura de questões que envolvem direitos humanos e preservação do meio ambiente. Daniel Santini, muito obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e um bom trabalho para vocês. Agradeço e fica um convite para os leitores, se me permitir, acessarem o nosso site www.reporterbrasil.org.br. A gente mantém ele sempre atualizado, com notícias sobre libertações, com notícias sobre combate ao trabalho escravo, com pesquisas acadêmicas, com referências para a legislação. Quem tiver interesse em se aprofundar nesse tema, fica o convite e também de participar, escrever para a gente. No site tem canais de contato, a gente tem essa abertura de diálogo com os leitores, telespectadores, isso sempre enriquece o trabalho. Obrigado pela oportunidade de estar falando sobre o tema aqui, Eduardo. E vai ser convidado outras vezes, certamente. Reforçando então, www.reporterbrasil.org.br. Clica na página do Repórter Brasil e conheça mais o trabalho deles. Trabalho sério que precisa da sua ajuda. Quero agradecer a sua presença em casa, pelo seu carinho e também, claro, pela sua audiência. Agora, você já sabe, nós temos um encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso canal eletrônico, você opina e também participa do programa. Acesse então e clicando no nosso e-mail visãoemdebate@ig.com.br ou pela página do sindicato, que é o www.sindimetal.org.br. Tenham todos uma ótima semana e eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa.